Olá pessoal, nesse vídeo eu vou trazer aqui uma proposta da que eu já venho fazendo de resolver as questões sobre um determinado assunto, pegando vários anos aí no Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional ou Profmaster. E agora então nesse vídeo eu vou fazer as questões relativas ao assunto equações, inequações e funções do primeiro grau, desde o ano de 2023 até o ano de 2016. É claro que houve 2 anos aí, 2021, 2018, que não caiu questão sobre este assunto, pelo menos na minha classificação. É porque às vezes acontece de uma questão ela pedir ali um ou dois assuntos. Então, naquilo que eu classifiquei como o que foi realmente cobrado mais forte, a parte de equação e função ou inequação do primeiro grau, não foi cobrado diretamente nesses 2 anos. Então, eu vou pegar 6 questões desde 2023 até 2016 e nós vamos resolver agora. Aí você pode até perguntar, mas pô, tem questões que são, essas questões todas estão resolvidas por aí, em PDF, em vídeo, enfim, tem uma infinidade de lugares onde eu posso encontrar a resolução dessas questões. Por que eu ficaria nesse vídeo aqui? É porque a minha proposta é a seguinte, eu vou resolver essas questões, às vezes de mais de uma forma diferente, para você entender formas distintas de se resolver a mesma questão, ou então vou tentar trazer soluções diferentes daquilo que já está na internet por aí. Uma solução mais criativa dentro daquilo que eu observei, dentro do meu prisma de observação, tá certo? Então eu te convido a ficar até o final, dar um like nesse vídeo, tá? Se inscreve se não for inscrito e principalmente comenta alguma coisa para eu saber aí qual é a sua necessidade, se você está gostando ou não está gostando dos vídeos, enfim. E aí, como eu falei, eu vou ter que colocar aqui numa playlist, provavelmente vai estar aqui em cima, né? Alguns vídeos sobre outros assuntos, proporcionalidade, porcentagem, métodos de contagem. Bom, o que eu já tiver no meu canal vai estar aqui em cima, enfim. E aí você pode acompanhar essas resoluções por assunto e as resoluções também separadas por ano de prova. Tem então o ENA Resolvido 2023, tem alguns vídeos sobre o ENA 2022 e assim por diante. Então fica a seu critério, tá bom? Mas o que eu quero agora é que você curta esse vídeo, se inscreva, comente e vamos dar início ao vídeo. Então, como eu disse, estou trazendo aqui as questões sobre o assunto equações e inequações do primeiro grau e função afim, dos anos de 2023 a 2016. Questão 3, ano 2023, função afim. O gráfico da função f dos reais nos reais, definida por f de x igual a x mais b, então, a função aí do primeiro grau, função afim, intercepta o eixo horizontal OX no ponto de abscissa igual a 4. Então, esse ponto, abscissa igual a 4, ele vai ter a coordenada x é 4, y é 0. E o eixo vertical no ponto de ordenada menos 12. Então, esse aqui vamos ter o x é 0, o y é menos 12. Então, nós temos dois pontos. Ele quer saber o valor de A mais B. Vou deixar bem claro aqui do lado do nosso objetivo. Então, a gente pode fazer essa questão simples de duas formas diferentes. Eu vou pegar esse modelo aqui, que é o modelo da função afim, e aí eu vou escrever como sendo y igual a x mais b. Eu estou trocando f de x por y. E aí a gente vai escrever que, usando esse primeiro ponto 4, 0, x igual a 4 e y igual a 0, nós vamos ter que 4a, trocando o x por 4, mais b igual a y é 0. Estou usando aqui o ponto 4, 0 nesse formato da função afim. E vou pegar o segundo ponto, 0 menos 12, escrever nesse mesmo formato. Então, o x vai ser igual a 0, então b será igual a menos 12. Aqui a gente tem um sistema extremamente simples, b é menos 12. Daqui a gente tem que 4a menos 12 é igual a 0. Para que isso aqui dê 0, a tem que ser igual a 3. E aí você soma a mais b, vai ser 3 menos 12.
dá menos 9. Essa é a resposta final, letra E. Bom, e tem uma segunda forma de resolver, um segundo modo de resolver essa questão, trazendo aqui o gráfico, que representa, então, essa função na qual a reta toca o eixo OX no ponto de abscissa 4 e o eixo vertical OY no ponto de ordenada menos 12. E aí o que nós temos que saber é usar aqui as propriedades de função afim. Nós vamos ter que essa distância daqui para cá é 12, essa distância daqui para cá é 4. O coeficiente angular dessa reta, que é dado pela tangente desse ângulo alfa, então eu posso dizer que a tangente desse ângulo alfa é o A. Então, desse modo, o A vai ser quem? Cateto oposto, que é 12, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. O A é 3. Nós já havíamos descoberto isso. O B é simplesmente o ponto no eixo Y, onde a reta o toca. Toca aqui no menos 12. Então, usando essa característica, a gente já sabe que os valores de A e B são 3 e menos 12, cuja soma dá menos 9. É isso aí, questão simples, mas eu gosto desse segundo modo para que você possa entender melhor aqui as características de uma função afim, do gráfico de uma função afim, nos eixos coordenados. Agora nós estamos no ano de 2022 resolvendo as questões de equações e inequações de primeiro grau e função afim. Questão 8, usaremos a notação máximo de A, B para indicar o maior dos números reais A e B, isto é, nós temos aqui que o máximo de A e B é A, se o A é maior que B, aí ele trouxe que aí, se forem iguais, ele vai dar o máximo para o A, tá? E vai ser B se o B for maior que A. Então podemos afirmar que a solução da inequação máxima de 3x mais 4 e 2 menos x é maior que 7 é o conjunto, então qual desses itens é o correto. Então você tem que analisar, ó, ou vai ser 3x mais 4 ou será 2 menos x. Bom, como não dá para saber, porque isso aqui eu tenho uma incógnita, né? Eu quero saber, na realidade, quando é que isso daqui é maior que 7 ou quando é que isso aqui é maior que 7. Então eu vou resolver essa questão de dois modos, tá? O primeiro modo será da seguinte forma. Eu farei 3x mais 4 maior que 7 ou 2 menos x maior que 7. Tá? O que der certo aqui vai ser o meu resultado. Então, ó, nesse primeiro caso, eu vou ter que 2x é maior, subtraindo 4, que 3, x é maior que 1. No segundo aqui, eu vou subtrair 2, então eu vou ter que menos x é menor do que 5, e vou multiplicar agora por menos 1. Quando eu faço isso, eu altero o sinal, x é menor que menos 5. Então vai acontecer uma coisa ou outra, e vimos que o item correto é o item E, x menor do que menos 5 ou x maior do que 1. Tá? Bom, mas temos aí uma outra forma de pensarmos essa questão, que é o seguinte. Na realidade, não é nenhuma forma de resolução, é uma forma de nós entendermos melhor. Se você não tiver entendido por que eu fiz 3x mais 4 maior que 7 ou 2 menos x maior que 7, você pode analisar o gráfico dessa questão, dessa expressão, da seguinte forma aqui. Fica um pouco torto, mas aí o que acontece? Você tem que, o primeiro gráfico aqui, o A é positivo e ele corta aqui no 4. Passa bem aqui, vamos supor que o 4 seja aqui. Então a gente tem essa reta. Essa aqui é o 3x mais 4. Sobe aqui. E a outra é 2 menos x. O coeficiente angular é negativo, ela passa aqui no 2. O coeficiente angular é negativo, tem 45 graus, porque é menos 1. Vai ser essa reta aqui, é a 2 menos x. Bom, eu quero saber quando é que ela é maior que 7.
eu vou pegar a minha régua, eu vou colocar isso aqui, ó, no 7 aqui, não dá para escrever porque eu fiz o gráfico pequeno, e analisar o que acontece aqui, ó. Então eu vou ver quando é que o 3x mais 4, quando ele for, ele vai ser nesse, é claro que nesse ponto aqui, ó, para a direita, 3x mais 4 é maior do que o 2x, 2 menos x, tá? Ó. Tá? Ele vai estar lá em cima, esse aqui está lá embaixo, ele vai ser o máximo daqui para cá, beleza? Tudo bem? E aí eu quero saber que valor é esse daqui, eu faço então 3x mais 4 igual a 7. Então se fizer isso aqui vai ser igual a 1. E aí agora o outro valor, onde ele vai cortar o 7, vai ser bem aqui. Quem vai ser, no caso, o máximo, será o 2 menos x. 2 menos x vai ser maior do que 7 para daqui para a esquerda, né? Nesse sentido aqui. E aqui é o 3x mais 4 para a direita. Bom, então e que número é esse? Basta fazer o 2x, 2 menos x igual a 7. E aí você vai verificar que esse número aqui é menos 5. E que para x menor do que menos 5, para todos os x que estiverem aqui à esquerda, ó, o 2 menos x é claramente maior do que o 3x mais 4. E aí ele será o máximo. Beleza? Espero que essa segunda forma aí tenha te explicado melhor o primeiro modo de resolução. Tá bom? Vamos para a próxima. Bom, agora nós estamos no ano de 2019, resolvendo questões de equações e inequações de primeiro grau e função afim. Questão 9, ela diz assim, ó, 2 carros partem da cidade A para a cidade B, pela mesma estrada cujo trecho entre A e B mede 120 km. O primeiro carro parte às 10 horas, com velocidade constante de 60 km por hora. E o segundo carro sai às 10h10, com velocidade constante de 80 km por hora. A que horas o segundo carro alcançará o primeiro? Então vamos resolver essa questão de duas formas diferentes, tá? Para você entender bem. Primeiro modo, fazendo o desenhozinho aí, ó, a gente tem que esse carro amarelo seria o primeiro carro, né? A distância entre A e B é de 120 km. Essa diferença entre eles aqui é de 10 minutos. 10 minutos. A velocidade do carro, vamos chamar esse aqui de carro 2, eu ia chamar de carro amarelo carro A, só que azul também começa com A. Então vamos chamar aqui a velocidade do carro 2. Esse aqui vai ser o carro 2, esse aqui vai ser o carro 1. A velocidade do carro 2 é de esse daqui 60, esse aqui é o segundo, é o 80 km por hora. Eu resolvi mudar aqui, ó, porque esse carro saiu primeiro, eu vou chamar ele de carro 1, que tem a velocidade de 60, tá? Ele está na frente, então é ele que saiu primeiro, a velocidade do carro 1. Esse carro 2, ele tem a velocidade dele de 80 km por hora. Bom, isso quer dizer que em 10 minutos, eu tenho aqui, nesse 10 minutos, 1/6 da hora. Essa distância entre dois carros vai ser, como esse aqui anda em 1 hora 60 km, em 10 minutos ele vai andar 10 km. Então essa distância aqui, ó, vai ser uma distância de 10 km, tá certo? E aí agora a gente pode fazer uma equação que representa o deslocamento do carro 1 e uma equação que representa o deslocamento do carro 2. E aí a gente vai ver nesse ponto de encontro que o deslocamento dos dois é exatamente igual, né? Então vamos analisar que o carro 1, ele tem, vou botar aqui, ó, carro 1, deslocamento do carro 1 vai ser 10 mais 60 vezes o tempo. Deslocamento do carro 2 será 80 vezes o tempo. Ele começa aqui do zero, né? E aí eu quero que o D1 seja igual ao D2. Então, 10 mais 60t vai ser igual a 80t. Se você subtrair 20, e aí eu vou alterar aqui, só trocar os membros, então eu vou ter subtrair 60t, então 20t é igual a 10, t será 0,5,
Esse tempo que é dado é em horas, 0,5 horas ou 30 minutos. Bom, o que ele quer aqui, a que horas o segundo carro, ou carro 2, alcança o primeiro. Então, ó, alcance, tá? Se isso ocorre 30 minutos depois, 30 minutos como assim? Eu posso para fazer substituição, chamar de 0,5 da hora, né? Então, seria aqui, já que esses valores aqui estão relacionados à hora. Então, eu teria, o alcance seria 10 mais 60 vezes meio, ou 0,5. Importante é que dá 30 com 10 dá 40. Eu poderia substituir aqui, ó, 80 vezes meio, que dá 40. Tá? Isso ocorre, então, com um tempo de 40 minutos. E assim, a que horas o segundo carro alcança o primeiro? 40 minutos depois que começou a prova. Se a prova começou às 10 horas, então você tem 10 mais 40, 10 horas mais 40 minutos. Cuidado para não confundir. Então será 10 horas e 40 minutos. Item correto, a letra B de bola. Tá? Então, se você curtiu essa resolução aí, dá um curtir aí no vídeo, tá? Comenta se você gostou ou não. A gente vai para um segundo modo de resolver essa questão. Então, vamos analisar agora de um outro prisma de observação. A gente sabe da fórmula da velocidade, que é o deslocamento dividido pelo tempo. Então, a gente tem que o deslocamento, nesse caso, será velocidade vezes tempo, tá? E aí a gente vai analisar o deslocamento do carro 1 e o deslocamento do carro 2. Será a velocidade do carro 1 vezes o tempo, a velocidade do carro 2 vezes o tempo. Como nós queremos saber o momento em que um carro alcança o outro, então a distância de um deverá ser a distância do outro. Tá? A velocidade do carro 1, nós temos, a velocidade do carro 1 é de 80. A velocidade do carro 2 é 60. Mas acontece aqui uma pequena observação que tem que ser feita. É que houve essa diferença do primeiro carro partiu às 10 horas, o segundo carro partiu 10 minutos depois. Ou seja, uma diferença de 10 sobre 60, né? Isso aqui é 1/6 da hora. Então, você vai ter que subtrair aqui esse tempo menos 1/6. O que eu faço? O que acontece quando eu subtraio esse menos 1/6? Eu estou trazendo o primeiro carro para o início da corrida para que os dois saiam juntos. Ou seja, esse aqui é um tempo em que ele teve a mais, eu vou ter que tirar esse tempo dele para analisar o momento em que eles estariam juntos. E aí agora eu vou fazer isso daqui, ó, 80t menos 1/6 é igual a 60 vezes t. Aí você já pode até dividir isso aqui, ó. Vamos dividir tudo por 20. Aqui vai ser 4, aqui vai ser 3. E aí, então, eu vou ter que 4 vezes t, fazendo aqui a distributiva, menos 2/3, 4/6, 2/3, né, igual a 3t. Subtraindo 3t, você ficar com t igual a 2/3 de 1 hora. 2/3 da hora, que equivale isso aqui a 40 minutos, né? Você vê que essa questão aqui a gente pode analisar também a título de proporção. 2/3 de 1 hora como sendo 40 minutos, fazendo uma regrazinha de 3. Tá? Se eu vou dividir em 3 partes, seria 1 hora, 60 minutos, 3 partes de 20. Eu vou tomar 2 partes de 20 dá 40 minutos. Então, ó, 40 minutos, a corrida começa às... Não é a corrida, né? O carro parte aí às 10 horas, os dois. Então, já que eu trouxe o tempo aqui para minha origem, então o total seriam 10 horas e 40 minutos. Como nós vimos aí quando resolvemos isso aqui do primeiro módulo. Item correto, letra B de bola. Então, ainda estamos no ano de 2019, na questão de número 10. Costuma-se chamar de pace ou pace, não sei como esse termo seria em inglês, a razão tempo dividido pela distância, onde t
é o tempo em minutos que um corredor leva para percorrer uma distância d em quilômetros. Desta forma, considerando a corrida representada pelo gráfico a seguir, é correto afirmar que... Então vejam, aqui eu tenho o gráfico distância e duração, distância e tempo. O que é que te leva a pensar numa razão distância-tempo? Velocidade. Acontece que a velocidade é distância dividido pelo tempo. O que nós temos, a gente chama de, vou chamar de passe, tá? Pace, sei lá, passe. Esse passe aqui é tempo dividido pela distância, ou seja, é o inverso da velocidade. Isso mostra que quando a velocidade aumenta, o nosso passe diminui. Quando a velocidade diminui, esse passe, sei lá, ele aumenta. Uma coisa é inversamente proporcional à outra. Tá bom? Então, nós temos que analisar, você pode começar analisando a velocidade, né? E aí, você pode verificar isso de forma inversa para o seu passe, ou o seu pace aí. Então, o que acontece aqui? Ó? Se você analisar de 0 a 15, velocidade de 0 minutos até 15 minutos, você tem a razão entre a distância e o tempo. Então, eu tenho aqui uma distância de 3 km e um tempo de 15 minutos. Em relação, se eu for fazer a comparação aí de 15 a 60, eu vou ter a mesma distância, ou seja, de 6 km menos 3 dá 3 km, mesma distância de 3 até 0. Mas o tempo é muito maior, né? Eu vou ter aqui 45 minutos, o tempo é muito maior, então a velocidade aqui é bem menor. Então eu vou ter que essa velocidade aqui, ó, bem maior do que essa. Bom, se o meu pace ou passe aqui é o inverso da velocidade, eu posso dizer então que isso aqui é menor que a velocidade de 15 até 60. Opa, que velocidade não, o tal do pace aqui. Tá certo? Então, com isso, vamos analisar os itens. Bom, o pace aqui, o passe do corredor, foi maior nos 15 primeiros minutos. Não, foi menor. Né? Nós vimos aqui esse item aqui está incorreto. O pace aqui foi menor nos 15 últimos minutos, ou seja, daqui para cá. Não, né? Não foi maior do que na corrida inteira, não, porque ele está igualzinho aqui de 15 até 45 minutos. Esse item também está errado. O pace do corredor foi menor nos últimos 30 minutos, ou seja, daqui até o final. Não, não. A gente tem esse de 15 a 30, que também está na mesma razão. Então, a letra C também está incorreta. O item D, o pace do corredor foi menor nos 3 primeiros quilômetros. Então, ele está analisando agora com quilômetro, 3 primeiros quilômetros, a gente vai analisar então até aqui. Foi menor? Não, nos 3 primeiros quilômetros, quando a gente tem de 0 a 15 minutos, o pace foi menor, né? Bom, corretinho aqui, ó. Pace do corredor foi menor nos 3 primeiros quilômetros. Velocidade é maior, mas o pace é o menor. Item D é o correto. O item E, ele diz que o pace foi menor nos 3 últimos quilômetros. Não, é o contrário. O pace nesses últimos foi maior. Ok, então, questãozinha aí que você tem que analisar. A luz de razão e proporção é um estilo equação do primeiro grau, cujo gráfico aqui é uma reta. Então, você pode resolver isso aí de duas formas diferentes, tá? Questão agora de número 13 do ano de 2017, cujo assunto é equações e inequações de função afim. O gráfico da função y igual a f de x, formado por 3 segmentos de reta, está representado na função abaixo, na figura abaixo. Sobre a função f, podemos afirmar que... Então, aqui ele tem vários itens. Aqui, ó, você vai analisar. Nesse primeiro caso aqui, se você anda x 4 unidades, o y é 4 unidades. Então, a gente tem a função identidade, né? Y igual a x. Aqui é uma função de 4 a 6, é constante, y igual a 4. E nessa última, é legal você analisar isso aqui, porque a gente vai ter aqui uma função. Isso aqui é um gráfico decrescente,
duas unidades que eu ande na horizontal, eu estou andando 4 na vertical. E aí agora eu quero saber o termo independente, onde é que essa reta tocaria o eixo Y. Bom, mas se eu andando 2 eu subo 4, andando 8 eu vou subir 16. Então isso aqui seria mais 16. É uma forma de encontrar, olhando só para a reta, um trecho da reta, a equação dessa reta inteira. Tá? E agora vamos ver cada um dos itens. Ó. O item A, eu quero o f de 2 mais o f3. Função identidade vai ser 2 mais 3. Não, y igual a x. Então, quando x for 2, o y é 2. Quando x for 3, o y é 3. Isso aqui é 5. E veja que os nossos segmentos têm altura no máximo igual a 4. Então, isso aqui é diferente de qualquer f de x. Para todo x pertencente, não aos reais, né? Mas vou botar aqui ao intervalo de 0 até 8. De 0 até 8. Tá? Não tem nenhum f de x igual a 5. Na letra B, o f de 1 mais o f de 2, esses dois valores estão aqui na nossa função identidade, é 1 mais 2. E o resultado será igual a 3. O resultado igual a 3, a altura igual a 3, eu vou ter duas situações. Né? Vai interceptar bem aqui e vai interceptar bem aqui, tá certo? Bom, então isso vai acontecer no f de 3, função identidade, f de 3 igual a 3, e vai ocorrer também aqui, ó, quando esse gráfico vai ter altura 3, eu vou fazer menos 2x igual menos 13. Então, x igual a 13 dividido por 2, que dá 6,5. Então, esse valor aqui é 6,5. 6,5. No item C, nós vamos ter f de 2 mais o f de 4. F de 2 é 2, de 2 até 4 é função identidade. No f de 4 também é 4, isso aqui vai ser igual a 6. O maior valor do f de x é 4. Então, como aconteceu no item A, isso aqui vai ser diferente de f de x para todo x pertencente a esse intervalo de 0 a 8, que é o intervalo que nos interessa. D, o f de 5 menos o f de 3 será... O f de 5 é um valor que está entre 4 e 6, justamente onde ela é constante, é 4. O f de 3 aqui na identidade vai ser 3, isso aqui vai ser igual a 1. Nessa altura de 1, também eu vou cortar em duas partes aqui, né? Então, nesse primeiro aqui vai ser 1, f de 1. E na segunda aqui, para saber que é a altura 1, eu vou fazer menos 2x mais 16 igual a 1. Subtraindo 16, vai ficar menos 2x igual a menos 15. X igual a 15 dividido por 2, 7,5, né? F de 7,5. Esse númerozinho bem aqui é 7,5. Então vimos, ó, nenhum item agora está correto. O A não tem nenhum valor, não é o F de 5. O B, F de 3 ou F de 6,5 aqui, diz que é F de 7. No C, também não tem valor. No D, F de 1 ou F de 7,5. Ele tem aqui um F de 7 quase, né? No E, o F de 7 menos o F de 2. Bom, quando x for igual a 7, nós vamos ter essa expressão. Então, menos 2x mais 16 será igual a menos 2 vezes 7 mais 16. Dá menos 14 mais 16 vai ser 2. Vai ser igual a 2. Menos 2, que é o f de 2 é 2. Identidade vai ser igual a 0. Bom, o 0 é o f de 0 ou f de 8. Correto aqui, f de 8, item E é o nosso item correto. Agora nós estamos no ano de 2016 resolvendo questões de equações do primeiro grau, função afim. E aí, ó,
eu vou resolver essa questão de dois modos diferentes, tá? Esse aqui vai ser o primeiro modo. Para que a gente possa entender bem questões desse tipo aqui. O conjunto de todos os valores de t real, para os quais a equação cosseno de x é 3t mais 2, 4t menos 3, admite soluções reais, é. Tá, então o que acontece? Como o cosseno é um valor que se encontra entre 1 e o menos 1, nós podemos dizer que 3t mais 2 dividido por 4t menos 3 menor ou igual a 1. Bom, aqui nós temos uma restrição do denominador ser igual a zero. Então, 4t menos 3, para saber quando é que ele seria igual a zero, o t vai ser 3 quartos. Tá? Então, esse aqui vamos chamar de um ponto crítico para o nosso t, né? T igual a 3 quartos. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós vamos analisar duas situações. Quando t é menor do que 3 quartos, e aí o t é maior do que 3 quartos. Tá? Então, essa aqui seria a situação 1, esse aqui seria uma situação 2. Então, bora. Primeiro caso aqui, quando t é menor do que 3 quartos. Quando isso acontece, o que acontece com o meu denominador? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar como exemplo o menor que 3 quartos, o meio, por exemplo, o meio. Isso aqui seria igual ao t, né? Quando t é um meio, aqui vai ficar 4 vezes meio, que dá 2, menos 3. Esse valor aqui dá menos 1, que é negativo. Então, quando t é menor do que 3 quartos, essa expressão é negativa. Então, sendo 4t menos 3 negativo, quando eu for multiplicar, eu vou mudar o sinal. Mas eu vou tornar ele positivo. Como é que eu torno ele positivo? Multiplicando por menos 1. E aí eu não altero o meu sinal aqui. Então, eu terei 3t mais 2 menor ou igual, tá? Multiplicando isso aqui por menos 1 para ele ficar positivo, 3 menos 4t, e aqui seria, trocando aqui também, né, porque eu estou multiplicando ele aqui por menos 1, eu ia trocar o sinal, mas aí troca de novo quando eu multiplico por menos 1, fica como estava, 4t menos. E aí a gente vai analisar duas partes, essa primeira parte e essa segunda parte aqui. Bom, mas à direita eu vou somar 4t, então t 7t, e vou subtrair 2. Então t é menor ou igual do que 1/7. Na segunda parte aqui, ó, mais à esquerda, eu vou subtrair 3t e somar 3. 5. Agora eu tenho que levar em consideração que o t é menor do que 3 quartos. T é menor do que 3 quartos, então aqui eu vou ter que ter menor que 5 ou t menor do que 1/7. Se eu disser que é t menor que 5, eu vou estar pegando valores maiores do que 3 quartos. Mas 1/7 é menor do que 3 quartos. Então, esse aqui vale, tá? Então, vale isso daqui. Vamos para a segunda parte. Na segunda parte, eu vou ter que o t é maior do que 3 quartos. Tá. T é maior do que 3 quartos, eu vou pegar, por exemplo, t igual a 1. E o t sendo igual a 1, 4t menos 3 vai ficar 4 menos 3, que é igual a 1, e isso é positivo. Bom, sendo o 4t menos 3 positivo, não altera o sinal, eu vou ter que ter 3t mais 2 é menor do que 4t menos 3, e maior ou igual do que 3 menos 4t, multipliquei por menos 1. Então, vou fazer da mesma forma aqui, ó. A desigualdade à esquerda e à direita. Então, aqui eu vou ter que t é maior ou igual do que 5. E mais à esquerda aqui eu vou somar 4t. Então, e 7t é maior ou igual a 1. Então, t é maior ou igual do que 1/7. Levando em consideração que o t é maior do que 3 quartos, se eu disser que o t é maior do que 1/7, 1/7 é bem menor do que 3 quartos. Então, eu vou estar pegando valores que são menores do que 3 quartos.
Então, o que vai valer aqui é que o t é maior do que 5. Porque todo valor maior do que 5, com certeza, é maior do que 3/4. Tá? Então, o que é que nós vamos ter aqui, ó, juntando essas duas situações? Juntando 1 e 2, né? Fazendo 1 união com 2. É que a nossa solução será valores menores do que 1/7, ou seja, menos infinito até 1/7, união com do 5 até o infinito. Essa é a nossa solução. Agora a gente tem uma segunda forma de resolver essa questão. Vamos analisá-la. Aqui, ó, segundo modo. Para que 3t mais 2 dividido por 4t menos 3 esteja entre 1 e menos 1, essa fração aqui tem que ser uma fração imprópria. Tipo 3 sobre 4, tipo 5 sobre 7, onde o numerador é menor do que o denominador. Para que, quando isso ocorre, esses valores aqui serão menores que 1. E para ser maior que menos 1, teria a mesma coisa. Ó, o denominador é maior do que o numerador, agora com um sinal negativo. Isso aqui acontece desses valores serem maiores ou iguais a menos 1. Então, de qualquer modo, a nossa fração vai ter que ser imprópria. Quero ver, então, onde é que eles são iguais. Esses, ó, 3t mais 2 vai ser igual a 4t menos 3. Isso vai ocorrer quando 3t mais 2 dividido por 4t menos 3, isso aqui é igual a 1. A outra coisa que nós vamos analisar é quando o 3t mais 2 dividido por 4t menos 3 é igual a menos 1. Tá? Então, essa primeira parte nos gera aqui 3t mais 2 igual a 4t menos 3. E aí eu posso então dizer que o t, subtraindo 3t e mudando aqui a ordem dos membros, vai ser igual a 5. Nesse caso aqui, 3t mais 2 igual a 3 menos 4t. Vou somar 4t, vou ter 7t e vou subtrair 2, vai ser igual a 1. Então, nesse caso, t é igual a 1 sobre 7. E t igual a 5. O que é que a gente vê então? Bom, quando t é igual a 5, quando t for igual a 5, essa fração vai resultar em uma unidade. Então, se eu quero que ela seja menor do que uma unidade, eu tenho que aumentar o valor do meu denominador. E eu aumento o valor do meu denominador fazendo t sempre maior do que 5. Tá? E da mesma forma, como eu quero que essa expressão aqui, ó, seja maior ou igual a menos 1, eu sei que ela será menos 1 quando t for 1/7. E aí o que é que eu faço para isso aqui ser maior do que essa fração ser em valores, esse denominador, né, me dê uma fração imprópria? Eu quero então que o t seja em valor absoluto, em valor relativo, ele tem que ser menor do que 1/7. Então, a nossa solução seria justamente menos infinito até 1/7. Quando o t é 1/7, esse denominador aqui ele fica igual ao numerador com um sinal contrário. Então, eu quero que ele seja menor, ou então que ele seja maior que 5, do 5 ao mais infinito. Aqui eu vou deixar o intervalo, né, um intervalozinho fechado, porque tem a igualdade. Tá? Então é essa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, dá um like, curte, se inscreve no canal se não for inscrito, principalmente comenta alguma coisa, o que você achou. Beleza? E se você quiser, como eu falei no começo do vídeo, mais resoluções de outros assuntos, eu tenho nesse meu canal, eu acho que vou até botar aqui no card, aqui, todos vídeos sobre, por exemplo, agora o que já tenho feito, proporcionalidade, porcentagem, métodos de contagem, tirado ano a ano, tá bom? Então tem um vídeo de 2023 até uns 2 anos antes disso, e aí eu divido então em 2 vídeos aí os outros anos, tá certo? E da mesma forma, se você quer resolução
da prova inteira, 2023, 2022, 2021, etc., você também vai encontrar no meu canal. Beleza? Um abraço, então até o próximo vídeo.